Faltando mais de um ano para as eleições 2026, o mundo político vai ganhar no próximo sábado mais um pré-candidato à presidência. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, lança seu nome pelo Partido Novo. Importante lembrar que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, já anunciou em abril que também é pré-candidato ao Planalto pelo União Brasil. E é exatamente com o mineiro de Araxá, 60 anos de idade, no seu segundo mandato, à frente do governo de Minas, que nós vamos conversar agora aqui no CNN Prime Time com o governador Romeu Zema. Governador, boa noite, um prazer falar com o senhor, muito obrigado pela sua presença. Governador, apesar de inelegível, cumprindo medidas cautelares e uma possível condenação no julgamento em curso agora no Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Bolsonaro ainda tem popularidade no campo da direita, obviamente. Mas existe uma parte da direita e também do centro que rejeita Jair Bolsonaro. Gostaria de ter um candidato que não fosse o ex-presidente. Pergunto como conquistar esse público e vou um pouco além. O que o senhor tem de diferente de Jair Bolsonaro? Mais uma vez, boa noite. Boa noite, um prazer estar aí com vocês. Bom, eu fico muito feliz e a minha opinião coincide com a do presidente Jair Bolsonaro, da direita ter diversos nomes. Isso demonstra que a direita tem sido eficiente em produzir bons gestores, principalmente governadores que têm uma boa avaliação nos seus estados. E é muito bom porque isso vai fazer com que a direita tenha um percentual de votos expressivos no primeiro turno e trabalhando junto no segundo, com toda certeza nós vamos conseguir tirar o PT. Essa é a nossa grande missão. E em Minas Gerais, que é um estado complexo, 853 municípios, do tamanho da França, a extensão territorial, nós mostramos que é possível, sim, fazer boas entregas, ter uma boa avaliação, mesmo tendo herdado um estado arruinado pelo PT, como era a situação de Minas Gerais em 2018. Com gente competente, com método de trabalho, com planejamento, com transparência, sem perseguição política e fazendo entregas. Então, eu acho que isso, de certa maneira, coincide com aquilo que o Brasil precisa nesse momento. Eu tenho aqui gente da oposição me criticando o tempo todo. Mas se eu fosse persegui-los, eu tenho certeza que eu não estaria fazendo boas entregas. E me parece que é o que está acontecendo no Brasil hoje. Nós temos um governo revanchista, cuja missão hoje é perseguir a oposição. Isso está claríssimo. E um governo que não consegue fazer entregas. Desculpe interromper o senhor, mas a pergunta era, o que o senhor tem de diferente de Bolsonaro? Curto e grosso. Bom, eu sou de direita, acho que nós temos muito em comum. Acho que o Bolsonaro tem todo o mérito de ter unido, de ter criado a direita no Brasil. Agora ele tem uma experiência ótima como parlamentar, longa, e eu tenho uma experiência longa como gestor. Eu administrei um negócio por 30 anos, estou muito acostumado a montar times, como o meu secretariado aqui em Minas Gerais. A próxima pergunta vem da nossa analista de política lá em Brasília, Jussara Soares. Jussara, por favor. Boa noite, governador. Obrigada pela entrevista. Governador, o senhor disse que, se eleito presidente, dará o indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu, a partir disso, queria saber como o senhor pretende lidar com o Supremo Tribunal Federal, tendo participado de atos em que ministros do Supremo Tribunal Federal foram atacados, desrespeitados. Como o senhor prevê essa relação, se o senhor foi eleito presidente? Bom, primeiro, boa noite, Jussara. Jussara, eu não participei de nenhum ato. Eu assisti tudo à distância aqui de Minas Gerais. Como gestor, eu sou muito mais focado em colocar a mão na massa do que a entrar em debates. Mas essa missão, na minha opinião, vai caber ao Senado. Nós, com toda certeza, vamos ter uma renovação expressiva do Senado ano que vem. Cada estado estará elegendo 2 senadores e nós estamos observando, e me parece que a imprensa já sinaliza isso, né? Editoriais no Estadão, no Globo, deixaram claro
que está havendo, sim, um excesso de perseguição, uma situação absurda por parte do Supremo. Espero que eles revejam antes que algo mais drástico seja necessário para barrar toda essa aberração que está acontecendo. Mas o senhor confirma que, se eleito, dará indulto a Jair Bolsonaro? Sim, com certeza. Yuri Pita, apresentador do CNN 360, tem a próxima pergunta. Boa noite, Márcio, meus colegas Caio Junqueira, Jussara Soares e principalmente o governador. Obrigado por estar conosco. Deixa eu seguir nessa mesma toada que o senhor falou, então, que cabe ao Senado tratar de questões relacionadas à aprovação sabatina e aprovação ou, eventualmente, abertura de processo de impeachment contra autoridades como ministros do Supremo. O senhor falou, tem 2 vagas em disputa para o Senado no ano que vem. Uma delas é de Rodrigo Pacheco, que hoje se manifestou contra a anistia. A outra, do senador Carlos Viana, que vai participar daquela comitiva que vai para os Estados Unidos para tentar um caminho político para o tarifaço. E a outra vaga que vai continuar permanente, está na metade do mandato, é do senador Cleitinho, que já defendeu o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Na sua chapa presidencial, no seu palanque, o senhor vai dar apoio a candidatos ao Senado que defendam o impeachment de ministros do Supremo? Com toda certeza, caso essa situação perdure, porque é um absurdo você proibir um pai de falar com o filho. É um absurdo você falar que alguém não pode dar entrevistas. Isso me parece que é quase que surreal. Quer dizer, mas desculpa, mas só para emendar, Claro. na sua avaliação, governador, isso não acirraria os ânimos em vez de pacificar o país, que tem sido uma palavra que tantas pessoas usam, o senhor mesmo já usou essa palavra de pacificação, mas muito pouco tem sido feito para uma pacificação institucional e política do país? Ô Yuri, eu sempre fui favorável ao diálogo. É lógico que isso que eu estou dizendo, né, seria uma alternativa a continuar essas decisões absurdas. Até a eleição do ano que vem, com toda certeza vai haver alguma acomodação, algum comedimento com relação a essas decisões, porque isso está ficando insustentável. Ex-membros do Supremo Tribunal Federal, ex-presidentes, estão criticando abertamente essa condução. Eu acho que qualquer pessoa em sã ciência, com algum senso crítico, vai começar a rever suas posições. Então, espero que sim. Agora, quando você está lidando com alguém que não tem, né, nenhuma autocrítica, talvez aí você precisa apelar para algo mais extremo. Espero que não cheguemos a isso. A pergunta vem agora do analista Caio Junqueira. Caio. Governador, uma vez eleito, como o senhor pretende retomar o controle das emendas parlamentares que o Congresso se arvorou? Bom, é necessário nós fazermos uma revisão. Aqui em Minas Gerais, eu fiz questão de dar o exemplo no corte de gastos. Como governador, eu dispensei o palácio, fui morar numa casa comum que eu pago aluguel. Como governador, eu não tenho as 32 empregadas, garçons, mordomos, governanta que o ex-governador tinha. Eu tenho uma empregada que eu pago do meu bolso. Eu acho que quem quer começar a mudança, dar o exemplo. As minhas contas, caso eleito, serão todas transparentes. E hoje nós temos um presidente que tem um cartão corporativo que gasta mais de 50 mil reais por dia sem prestar contas a ninguém. Então, acho que na hora que você começa a dar o exemplo e falar, eu vou mostrar tudo que eu gasto, eu estou vivendo com isso, você acaba, de certa maneira, mostrando o caminho. E hoje parece que no Brasil nós temos o oposto. Nós temos alguém que quer ter uma vida de rei, de faraó, e não alguém que ainda não sabe que é presidente de um país pobre, onde as pessoas têm dificuldade, inclusive, para comer. O senhor acha, então, que dá para reduzir o volume de emendas parlamentares sob controle do Congresso Nacional? É necessário. Os parlamentares precisam ter as suas emendas.
Eu tenho plena ciência disso, mas está havendo um excesso. Nós temos de reduzir gastos em todas as áreas. Nós temos hoje um governo que gasta mal em todos os ministérios. Então, não é só no Congresso, não. Todos os ministérios podem contribuir. Eu falo que aqui em Minas não teve uma área que ficou isenta de economizar quando eu assumi. E por isso que nós conseguimos reduzir mais de 50 mil cargos na administração direta, autarquias e estatais. Seria o equivalente quase que a reduzir 500 mil de cargos no Brasil, já que Minas Gerais representa aproximadamente 10% do Brasil. Mais rapidamente, governador, o senhor disse que o seu exemplo talvez fosse suficiente para, digamos, inspirar o Congresso a abrir mão de 50 bilhões de reais, que hoje é o de volume destinado às emendas parlamentares. Se só o exemplo não for suficiente, não for capaz de dar essa inspiração ou consciência, o que o senhor, eleito presidente, poderia fazer com o Congresso para não ser mais esse valor de 50 bi? Bom, primeiro, como eu disse, né, eu acho que vale o exemplo, vale o diálogo e vale também modernização dos processos. Quem sabe todas essas emendas do Congresso possam ter uma destinação onde realmente elas consigam melhorar os serviços públicos. Aqui em Minas, nós temos um cardápio de projetos que nós apresentamos aos deputados estaduais, onde eles podem colocar as suas emendas e nós damos plena ciência que aquele projeto ali vai melhorar a saúde, vai melhorar a segurança pública e a educação. O que nós não podemos ter são projetos de cunho eleitoreiro destinados a currais eleitorais que não melhoram a vida do brasileiro. A nossa analista de economia, Thaís Herédia, tem a próxima pergunta. Thaís. Governador, boa noite. Governador, apesar do seu gesto, a redução de gastos no Brasil, no setor público federal, vai depender de reformas estruturais, especialmente na Previdência e nos benefícios sociais. Por onde o senhor começa e qual a trajetória que o senhor espera para as contas públicas, especialmente para o que está acontecendo hoje com a dívida pública? Thaís, primeiro, boa noite. Você já adiantou a minha resposta. É necessário, Thaís, uma redução em todas as áreas. Nós vamos precisar de uma reforma da Previdência 2, já que a última tem se mostrado insuficiente, a expectativa do brasileiro voltou a aumentar e nós necessitamos disso. Nós vamos precisar fazer um pente fino nos programas sociais. Muita gente que não precisa, que não deveria, recebe. Fazer um pente fino nas aposentadorias. Aqui em Minas, nós conduzimos isso e tivemos uma economia significativa. E na própria estrutura do Estado, o Brasil hoje é o país que mais tem ministérios, 39. Minas Gerais é o estado que menos tem secretarias no Brasil, 14. Então, eu falo que o exemplo tem de vir de todos os lados. É uma mudança de mentalidade, de cultura. Até hoje, depois de quase 7 anos como governador, nós ainda temos feito esse trabalho aqui de melhorar a eficiência do Estado, de reduzir custos. E você tem um manancial de oportunidades nas revisões dos contratos. Aqui em Minas Gerais, nós fizemos contratos novos com praticamente alguns com 90% de redução no valor. Governador, só para continuar nessa toada, eu queria entender, o senhor vai, por exemplo, lutar contra supersalários, vai mexer na aposentadoria dos militares, que são 2 medidas que o governo Lula tentou fazer e o Congresso não topou. Eu sou totalmente contrário aos supersalários. Nós não podemos ter uma diferença tão grande entre aquele que ganha um salário mínimo e o supersalário. O Brasil é um país pobre. Se alguém quer ter um supersalário, eu sou da opinião que vá empreender, monte um negócio, fique bilionário, parabéns. Agora, nós não podemos ter carreiras no setor público para criar milionários.
E parece que algumas pessoas aqui no Brasil estão enxergando o setor público com a finalidade de enriquecimento. Totalmente errado. E o caso dos militares precisa ser estudado com critério, porque são pessoas que estão colocando as suas vidas em risco, mas nós temos de lembrar também que a expectativa de vida aumenta e, consequentemente, o tempo de contribuição precisa aumentar. A gente tem mais uma pergunta da nossa analista de política lá em Brasília, Jussara Soares. Governador, queria falar com o senhor sobre o tarifaço de Trump. No seu estado, em Minas Gerais, setores como café, mineração, siderurgia terão perdas importantes. O senhor concorda com a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro nessa articulação com a Casa Branca para impor sanções econômicas ao Brasil? Bom, primeiro vamos contar a história toda, né? Na minha opinião, o problema começou com o presidente Lula criticando, se aproximando de ditadores contra Estados Unidos, e me parece que o presidente Trump viu aí uma oportunidade, né, de retaliar o Brasil. Não concordo com essa atitude do presidente Trump. Ele deveria ter retaliado o governo brasileiro, não os brasileiros que trabalham, que exportam produtos para os Estados Unidos. E o filho do presidente, de certa maneira, criou, né, um embaraço, e nós estamos vendo o setor produtivo do Brasil sendo muito afetado por toda essa medida. Aqui em Minas, como você disse, nós temos atividades muito importantes que dão empregos a milhares de pessoas que dependem dessa exportação. Estamos aqui já fazendo um trabalho, terei uma reunião com todos esses empresários, com esses líderes de atividades que foram afetadas na próxima semana, para nós estarmos apresentando já algumas propostas do governo de Minas no sentido de crédito suplementar, de mais prazo para recolhimento de impostos, de procurarmos mercados alternativos caso realmente essa retaliação venha a prosperar. Espero que haja uma negociação nos próximos dias e a situação seja revertida. Yuri Pita. Governador, Desculpa, rapidamente. Jussara, desculpa. Então, o senhor não concorda com a atuação de Eduardo Bolsonaro? Ele cria um embaraço, é isso que o senhor diz? Eu disse que ele pode ter até tentado ajudar o Brasil, ter feito uma ação nesse sentido, mas o resultado foi um tarifaço que está prejudicando e pode vir a prejudicar milhões de brasileiros. Desculpa, Jussara, eu quase te cortei. Yuri Pita. Deixa eu seguir nessa toada, então, governador, que a Jussara nos coloca, a questão do tarifaço. Hoje, mais cedo, aqui na CNN, o governador Ronaldo Caiado sugeriu que os governadores se reunissem por meio da coordenação do governador Ibanez Rocha, que é o coordenador do Fórum de Governadores. O senhor acredita que os governadores poderiam ter esta reunião e fazer algo que o governo brasileiro não consegue fazer? Ou era possível que o presidente, com os governadores, aí sim, fazendo uma aliança federativa, teriam mais força para esta negociação, inclusive com o setor privado participando desta negociação? As relações diplomáticas, Yuri, são responsabilidade da União, do governo federal, e o Brasil tem tido uma ação, do meu ponto de vista, desastrosa. Um país que tem se aproximado de ditadores, de países autoritários e se distanciado de democracias. E estamos aí vivendo agora a consequência. Se os governadores puderem somar, contribuir, nós estamos à disposição. Eu vi aqui no grupo hoje do WhatsApp dos governadores essa proposta e já disse que estou de acordo. Posso mais uma, Márcio? Claro, Dá tempo? claro. Governador, eu quero voltar para a história das contas públicas. Minas Gerais foi um dos estados que liderou o processo de aprovação de uma nova revisão do pagamento da dívida dos estados à União, ao governo federal, prejudicando novamente
as contas do governo federal. Foram anos em que esses acordos foram sendo renegociados, sempre por uma situação pior para a viúva e melhor para os estados. Hoje o senhor está sentado num dos estados que tem a pior situação fiscal, a maior dívida e ficou anos sem pagar a dívida para o governo federal com decisões da Justiça. Quando o senhor senta do outro lado, é que o senhor vê o tamanho do problema. Como é que o senhor vai resolver e equilibrar isso? Thaís, esse problema é da década de 90, quando diversos bancos estaduais, aqui em Minas foi o Benge, a Minas Caixa, o Banco de Crédito Real de Minas Gerais, que foram liquidados, originaram uma dívida. E nesses 30 anos, Thaís, a União, em muitos anos, cobrou uma taxa de juros exorbitante. Eu falo que no início é igual um financiamento imobiliário. Você começa comprometendo 10% do seu salário hoje e daqui a 20 anos está comprometendo 60%. Minas e outros estados endividados já pagaram um valor absurdo de serviço dessa dívida e ela está aí hoje, no caso de Minas, no valor de 165 bilhões de reais. Nós vamos ter uma eleição para novo governador daqui a 1 ano e meio. Pode vir o melhor governador do mundo, um prêmio Nobel para administrar Minas Gerais, ele não consegue pagar o serviço da dívida se não houver essa mudança para o Propag. O regime de recuperação fiscal já se mostrou que não funciona. Os estados que aderiram tiveram um alívio temporário e depois voltaram a ter dificuldades para pagar. E se a União não enxergar isso, ela vai ter de socorrer esses estados no futuro, porque eles vão quebrar. Eu estou falando de uma situação de solvência. Eu tenho aqui os dados, qualquer um que se aprofundar vai ver que não é irresponsabilidade, não é gastança, é simplesmente um serviço da dívida que cresce muito mais do que a arrecadação do Estado. Governador, rapidamente, temos aqui uma última pergunta que parece local, mas tem interesse nacional. Saíram hoje os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública e Minas Gerais registra um aumento no número de mortes violentas intencionais de 2023 para 2024. Enquanto no Brasil houve queda de 5,4%, em Minas houve crescimento de 5%. Em mortes violentas intencionais, inclusive alta nos homicídios dolosos. Segurança pública é um assunto que está na cabeça de todo brasileiro. Que cartas o senhor tem para convencer o eleitor de que o senhor é um bom nome nessa área? Bom, eu olho muito a trajetória dos dados a longo prazo. Se num ano você não tirou nota tão boa, isso não te condena como um estudante que não é esforçado. Talvez nesse período em que a pesquisa apresenta, Minas pode ter tido um acréscimo. E vale lembrar que quem está acostumado a tirar nota 10, às vezes cai para 9,5 para 9. Mas Minas continua entre os estados mais seguros do Brasil. Nós temos uma polícia militar que não é temida, é respeitada, uma polícia que entra em todo beco, toda via pública do Estado e que tem combatido aqui o crime de forma elogiosa, tanto a polícia militar quanto a nossa polícia civil. Me preocupa muito a questão da segurança pública, porque nós estamos fazendo divisa com um dos estados que mais tem violência no Brasil, que é o estado da Bahia atualmente. E as facções criminosas têm tentado entrar em Minas Gerais, mas até o momento nós temos segurado a barra. Inclusive no Triângulo Mineiro, nas 2 últimas semanas, nós tivemos a morte de 10 criminosos bandidos que estavam lá com um arsenal de guerra prontos para atuar de acordo com essas regras do novo cangaço, que é explodir agências bancárias, explodir caixas eletrônicos.